Boa noite, bora dar início à nossa projeção semanal. Como a gente vem acompanhando nas últimas semanas, o conflito entre Estados Unidos e o Irã vem se intensificando cada vez mais. Só que agora, durante o final de semana, os Estados Unidos decidiram suspender os ataques contra o Irã após 13 noites consecutivas de ataques. O Irã afirmou que vai suspender os ataques enquanto durar essa pausa nos bombardeios dos Estados Unidos. Isso por si só já traz um impacto bem expressivo no curto prazo, principalmente nos preços do petróleo. E tendo em vista que essa semana é uma semana bem importante, porque a gente tem decisão da taxa de juros dos Estados Unidos, vai ter decisão da taxa de juros também do Reino Unido e do Japão. Só que a gente tem divulgação dos dados do PCE também, que são dados da inflação bem relevantes para o Fed. E também a gente tem divulgação de alguns resultados de empresas bem relevantes, como a Microsoft, a Meta, Apple, Amazon. E como a gente sabe que elas compõem o Nasdaq, vai ter uma perspectiva bem relevante para o índice de tecnologia. Na semana passada a gente não teve dados tão relevantes assim, não foi uma semana tão pesada de dados, pelo menos não para a economia dos Estados Unidos. A gente teve decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu, que manteve as taxas inalteradas. E na sexta-feira a gente teve dados de licenças de construção e dados dos PMIs do setor industrial e do setor de serviços. Mas esses não são os dados ISM, então eles não são os dados mais relevantes para a economia dos Estados Unidos, mas eles já não nos dão uma perspectiva, né, antecedente. E a gente pode ver que o mercado de trabalho ele ainda segue bem resiliente. A gente também teve dados dos pedidos iniciais por seguro-desemprego aqui, que vieram um número bem abaixo, o que reforça ainda a ideia de um mercado de trabalho ainda bem resiliente. É um dos menores dados que a gente vem acompanhando aqui nos últimos meses. Então, isso já reforça mais a ideia de não abrir margem para o Fed ter uma perspectiva de corte e flexibilização nas taxas de juros. Essa semana, como eu mencionei, é uma semana bem importante, ela é bem carregada de dados, dados bem relevantes. A gente vai ter dados da inflação do Japão, a gente vai ter os dados do Conference Board, da confiança do consumidor, que é o dado de confiança do consumidor mais relevante para a economia dos Estados Unidos. A gente vai ter a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos aqui na quarta-feira e a gente vai ter a coletiva de imprensa que tende a nos dar o follower guidance, que vão trazer as perspectivas futuras do Fed enquanto a economia dos Estados Unidos. A gente vai ter dados do IPC da Alemanha, PIB da zona do euro, confiança das empresas e do consumidor na zona do euro. A gente vai ter o PIB dos Estados Unidos trimestral e o núcleo de índices de preços do PCE, que é um dado extremamente relevante. A gente vai ter dados também de renda pessoal e a gente vai ter dados dos PMIs da China também, dados da inflação do Japão e a decisão da taxa de juros do Japão na sexta-feira. Então, uma semana bem carregada. Vamos ver como que o mercado vai responder à saída desses dados ao longo da semana, mas a gente já pode ter algumas perspectivas com base no cenário atual, com base no que está acontecendo na geopolítica e com base nas expectativas para esses dados. A gente pode ver a CME aqui, a precificação da taxa de juros, que é daqui a 2 dias a reunião, na quarta-feira.
A gente pode ver que a precificação por uma inalteração dos juros ela supera esse aumento nas taxas de juros. A maior probabilidade é de uma inalteração dos juros, 63% do mercado está precificando essa inalteração, enquanto 36% precifica uma alta nos juros. E a gente viu como nessas últimas semanas essa essa precificação por um aumento nas taxas de juros cresceu bastante, e devido à intensificação do conflito entre Estados Unidos e o Irã, que reacendeu as expectativas de reaceleração inflacionária. E a gente sabe que a inflação acelerando tende a mudar a perspectiva do Fed enquanto a tomada de decisão, enquanto a decisão da política monetária. A gente pode ver que em setembro, na decisão de juros de setembro, a gente já tem uma grande probabilidade de um aumento nas taxas de juros. E esse cessar-fogo de curto prazo dos Estados Unidos pode ter muito a ver também, pode ser estratégico para refrear um aumento nas expectativas de aumento de juros, porque isso acaba trazendo alívio para os níveis de preço do petróleo e alivia um pouco a pressão na inflação, pelo menos de curto prazo. Agora a gente vai para o gráfico, tentar entender quais as probabilidades para a semana. A gente pode ver que o petróleo já está caindo 10%. Na semana passada ele chegou a bater $100 novamente, o Brent. O CL1 aqui estava 90 e poucos dólares. E na sexta-feira já começou a ter um alívio nesses níveis de preço. A gente pode ver o reflexo que os metais já estão sofrendo, já estão em alta, enquanto o petróleo está tendo esse alívio. Os títulos de curto, médio e longo prazo estão todos caindo já em torno de 1%. Mas ainda assim o preço dos títulos ainda está extremamente elevado. Títulos de 2 anos, 4,3%. A gente sabe que o range do título da taxa de juros dos Estados Unidos é 13,5 a 3,75. Então a precificação dos juros, tanto de curto, médio e longo prazo, estão todos bem acima da taxa de juros efetiva do Fed. A gente pode ver que o dólar já abriu em gap de baixa e está caindo 0,28% no spot e 0,25% no dólar futuro. E a gente pode ver o reflexo que as moedas emergentes já estão sofrendo, todas em alta. Então, quais as nossas expectativas para o início da semana? A gente pode ver uma reprecificação desses ativos, principalmente os de proteção, com esse alívio no petróleo e a decisão da taxa de juros a caminho. A gente pode ver uma correção no dólar para buscar níveis de demanda. Pode buscar o fundo desse canal aqui macro, para então, após a decisão da taxa de juros ou saída dos dados do PCE, vai de... o impacto dos dados do PCE vai depender muito do nível que vai estar o dólar e qual a surpresa que esses dados vão trazer. Então o dólar ele pode reprecificar uma demanda mais barata antes de dar continuidade a esse movimento de alta, até porque a gente sabe que os títulos ainda estão em níveis extremamente elevados, então eles tendem a pressionar o dólar para cima. Mas a gente pode ter sim uma continuidade do movimento de alta, tendo em vista que o dólar ele vinha num movimento corretivo e acabou rompendo esse canal corretivo. Ele pode fazer o pullback nesses níveis de preço e dar continuidade ao movimento de alta a partir daqui. A gente sabe que segunda-feira tende a ser um dia mais parado. Também segunda-feira não tem dados extremamente relevantes, então pode ser um dia mais flat.
Mas a perspectiva para o dólar para o início da semana é essa. Vamos usar o euro como referência das moedas emergentes. E se a gente tem uma perspectiva de reprecificação dos ativos, as moedas emergentes elas tendem a sofrer esse reflexo de alta, pode ter uma correção maior para então dar continuidade à liquidação dos preços, principalmente porque a grande expectativa do mercado, que já é uma realidade, praticamente é a inalteração dos juros. Só que a gente tem que ter em vista que os juros eles já estão extremamente elevados, então inalteração dos juros não necessariamente é um alívio, porque os juros eles já estão altos, então manter eles altos tende a dar continuidade ao movimento de alta do dólar e ao movimento de baixa das moedas emergentes, que elas sofrem o reflexo do dólar. Então o mercado ele pode reprecificar esses movimentos, principalmente dentro desse range que o mercado buscou só 50%, então ele pode buscar mais liquidez acima desses topos, dentro desse range, acima dos 50%, para então dar continuidade ao movimento de baixa. Mas também ele pode só fazer o pullback dentro desse canal corretivo e dar continuidade ao movimento de baixa a partir daqui. Já o ouro, com o alívio do petróleo e o alívio nos títulos, pelo menos no curto prazo, o ouro tende a ganhar mais espaço. Só que como a gente está esperando uma reprecificação desses ativos, então ele pode estar indo buscar a oferta, níveis de oferta que sejam mais caros, para dar continuidade a uma liquidação ainda maior, tendo em vista que o ouro ele já está acumulado nessa região. Ele está trabalhando dentro desse range de baixa. Então ele pode sim reprecificar esse movimento, buscar ofertas que sejam mais relevantes para dar uma continuidade à liquidação dos preços. Agora vamos pro índice Nasdaq. O índice Nasdaq ele vem trabalhando dentro dessa acumulação aqui já faz um tempo e ele parou de renovar as máximas. Então, isso por si só já é um sinal de fraqueza no índice e mostra o reflexo do conflito e da pressão nas taxas de juros, apesar da divulgação dos últimos resultados das empresas de tecnologia terem sido positivos e terem feito o índice espichar, agora o mercado está cobrando bem mais pelo guidance futuro e está punindo bastante essa questão do capex extremamente elevado. A gente pode ver que o Nasdaq ele está trabalhando dentro desse canal de baixa. Ele já perdeu esses fundos aqui, então o mercado pode sim dar continuidade a esse movimento de baixa, mas acredito que ele vai reprecificar esses movimentos, podendo buscar o topo do canal no início da semana para dar continuidade a esse movimento de baixa e reprecificar esse movimento de alta que ele não buscou nem 50% do movimento. Então é algo bem provável e bem factível, tendo em vista o contexto em geral e o cenário em que a gente se encontra. A gente pode ver que o mercado no pré-market aqui ele abriu em gap de alta já o Nasdaq e as ações elas estão todas positivas praticamente. O ETF do Nasdaq está positivo no pré-market, o setor de semicondutores também, e os futuros do Nasdaq também já estão em alta. Então vamos ver como que o mercado vai reagir. Como eu falei, amanhã pode ser um dia mais flat devido a ser segunda-feira e não ter dados de grande impacto. Mas vamos ver como que o mercado vai reagir ao longo da semana.
Tamo junto, até a próxima.